Então, deixa eu recapitular mais uma vez, que eu acredito, infelizmente eu creio que ainda muitos não entenderam essa questão de felicidade e de alegria, e por isso é importante a gente repetir. Ah, mas tem um monte de boa noite aqui, não estava passando feito. Felicidade tem a ver com um estado de vida, estilo de vida constante, duradouro e indestrutível. A felicidade não é prejudicada nem substituída pela infelicidade. Felicidade não é ausência de conflitos, de problemas, mas é a habilidade para a gente trabalhar e viver e vencer os conflitos e os problemas. Alegria tem a ver com momentos que dependem de alguns resultados, notícias boas, e várias vezes a alegria é substituída pela tristeza. Quando a palavra do Senhor fala sobre bem-aventurado, bem-aventurança, está falando sobre pessoa abençoada, pessoa feliz. Quando alguém é feliz e está alegre, é um bem-aventurado que vive e anda com Deus, passando por momentos de alegria. Quando alguém é feliz e está triste, é um bem-aventurado que vive e anda com Deus, passando por momentos de tristeza. Quando alguém é infeliz e está triste, é alguém que não anda nem vive com Deus e, para piorar, está passando por momentos de tristeza. E quando alguém é infeliz e está alegre, é alguém que não anda nem vive com Deus, mas está passando por momentos de alegria. É incompatível, impossível, incoerente a gente achar que é possível sermos felizes e infelizes, ainda que em momentos diferentes. Não é possível. Ou a pessoa é bem-aventurada, ou ela é infeliz. Ela teve um encontro com Deus, ou ela ainda não conhece o Senhor. A felicidade, e através dos textos nós vimos, a felicidade depende da disciplina de Deus. Quem não é disciplinado por Deus não é uma pessoa feliz. E por isso Jó, capítulo 5, 17, diz e pede para a gente não desprezar a disciplina do Deus Todo-Poderoso. Vimos também na quarta-feira que a felicidade está na dependência de 3 atitudes. No Salmo 1, quando diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos ímpios, dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu levantei uma questão para você pensar. É você que tem aconselhado ou tem recebido conselho de gente que nem conhece Deus? É você que tem parado para ouvir os pecadores ou os pecadores têm parado para ouvir você? É você que tem se assentado à roda dos escarnecedores ou eles é que têm sentado? Você tem conseguido trazê-lo para a roda evangélica gospel? Você tem trazido essa pessoa para a igreja? Porque, infelizmente, muita gente que não é de Deus tem conseguido levar crentes para lugares que não são de Deus. Pense nisso. Hoje pela manhã nós vimos que a felicidade é ter a consciência do salmista. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então, quando eu leio a Bíblia e tem algumas palavras, é importante que você pesquise qual o significado para você poder entender inteiramente o texto completo. Boa noite, Ana Vitória, Luciana Ramos, Daniele, Denise, boa noite vocês. Tem um monte de cadeira vazia aqui esperando por vocês.
Vamos para a mensagem de agora à noite, Salmo 34, versículo 8. Em todos os textos que nós abrirmos, nós vamos ver o salmista ou o profeta dizendo: bem-aventurado é aquele que faz isso, é aquele que depende disso, é aquele que... Para que a gente possa entender onde está a base da felicidade. Muita gente tem procurado ser feliz trabalhando sem parar. Muita gente troca os cultos a Deus por eventos e passeios e lazer, porque ela quer ser feliz, mas trocar as coisas de Deus por qualquer coisa não traz felicidade. Felicidade é ter Deus na sua vida, é priorizar as coisas de Deus na sua vida, inclusive os cultos a Deus. Que é isso, meu Deus? Sou eu. Que é isso? Abriram Salmo 34, versículo 8. O que está escrito aí na sua Bíblia? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que Deus te abençoe. Vamos sentar. Você repara que em cada texto, homens, pessoas estão dando o segredo, estão compartilhando o segredo da felicidade. Porque são felizes. E não significa que elas vivem um mar de rosas. O primeiro texto que nós usamos é o texto lá de Jó, capítulo 5, 17. Esse homem tinha perdido tudo, estava doente, mas ele está falando que bem-aventurado, ou seja, ele está falando que a felicidade não é ser curado, ainda que seja uma coisa boa, porque ele estava doente. Na quarta-feira nós vimos o salmista dizendo: bem-aventurado não é aquele que tem muito dinheiro, mas é a pessoa que não anda no conselho de pessoas erradas, que não se detém no caminho de pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que até agora a gente não viu, não leu nenhum texto que o escritor está dizendo: felicidade é a gente poder ir para onde a gente quer, quando a gente quer. É a gente ter o que a gente quer, quando a gente quer. Até agora a gente não viu nada disso. Porque felicidade não depende destas coisas. E agora a gente está vendo ele dizer: prove a Deus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E aí ele fala: bem-aventurado o homem que nesse Deus bom se refugia. Também não adianta a gente ser membro de igreja sem compromisso algum, querendo ser feliz. A salvação não está na igreja. A salvação está em Cristo Jesus. Mas o Cristo que nos salva manda a gente estar na igreja. Então o salmista está dizendo: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Como é que eu posso saber que o Senhor é bom? Provando o Senhor, falando com o Senhor, andando com o Senhor. Ninguém vai conseguir provar que o Senhor é bom distante do Senhor. Ninguém vai conseguir provar que o Senhor é bom desobedecendo ao Senhor. E às vezes tem certas ordens do Senhor que são difíceis. Mas o fato de obedecermos estas ordens vai nos fazer provar como o Senhor é bom. E eu acho interessante que ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. E ele completa: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você se refugiaria em alguma coisa má? Você se entregaria, se envolveria, se relacionaria com uma pessoa duvidosa? Você, quando se envolve com alguém que vai trazer problema para você,
você não vai desfrutar de felicidade, você vai ser uma pessoa infeliz. É por isso que eu tenho batido na tecla: não case com pessoas em julgo desigual. Porque você, fazendo isso, está em desobediência. E quando você está em desobediência, você não está fazendo o que o salmista diz, provando que o Senhor é bom. A gente só prova que o Senhor é bom quando a gente obedece, porque a obediência, ela traz felicidade. Você está aí? Amém. Não é possível. Não é possível ser feliz longe de Deus. É impossível isso. É impossível isso. Eu, se tiver que um dia, alguma hora, sei lá, eu trocar, eu não estou falando de a gente não tirar férias, a gente não ter um momento em que não deu para vir ou não deu, não estou falando disso. Eu estou falando da gente trocar, como muita gente tem trocado Deus, que é bom, por coisas que parecem boas. Felicidade, eu tenho revisto e meditado nesses textos e eu estou pensando em mais um livro para escrever sobre este assunto. Porque não é trabalhando demais que você vai ser feliz. Não é tendo muito dinheiro que você vai ser feliz. É você provando e vendo que o Senhor é bom. E você vai ser feliz se você se refugiar nele, se envolver com ele, andar com ele, fazer a vontade dele. É isso que o salmista está dizendo. Muita gente no momento do furacão, no momento da tempestade, ela quer correr para Deus. Mas ela nem sabe se Deus é bom. Ela ainda não experimentou, ela nunca provou isso. Eu não estou falando da gente ter uma oração respondida, um milagre acontecendo. Eu estou falando da gente ter uma experiência com o que faz milagre. Eu estou falando da gente ter uma convivência diária com alguém que é bom. Né? Muita gente diz assim, Deus é bom. Por que você diz que Deus é bom? Qual a experiência que eu tive para dizer Deus é bom? Antes do salmista dizer bem-aventurado o homem que se refugia nele, ele está primeiro abrindo uma porta que a gente precisa entrar. Provai e vede. Você se envolveria com uma pessoa que você não conhece, muita gente se envolve. E muita gente é infeliz por isso. Você se entregaria para alguém que não tem nenhum futuro para dar para você? Que não pode dar nenhum futuro para você? Tem gente que se envolve e é infeliz por isso. Eu acho que eu não posso tomar como regra para a minha vida me casar com uma prostituta porque Oséias casou. Está entendendo o que eu quero dizer? Amém. Ah, mas o profeta casou com uma prostituta. Não, isso aí foi um caso. Você não vai ver os profetas casando com prostitutas. Porque se a gente casa em desobediência com a palavra de Deus, eu não estou querendo ser feliz. Então, eu penso que para eu ser feliz, eu preciso provar e ver a fonte desta felicidade. E provando e vendo a fonte desta felicidade, eu vou me refugiar nele. Eu vou andar com ele. Deu para entender isso? Amém. Vamos para o Salmo 40, versículo 4. Salmo 40, versículo 4. Salmo 40, versículo 4. Acharam?
Bem-aventurado quem? Que põe no Senhor a sua confiança e olha aqui uma concordância com o Salmo 1, olha aqui uma concordância com o Salmo 34. Ele está falando que eu tenho que pôr a minha confiança no Senhor para eu ser feliz. Ele está dizendo que eu não devo pender para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Estas pessoas não fazem bem. Arrogante não faz bem. Mentiroso não faz bem. O mentiroso me faz crer em algo que não é real. O mentiroso me faz crer naquilo que é estratégia do inimigo da minha alma, a mentira. Então, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Como é que eu vou confiar em Deus se eu não provei e vi que o Senhor é bom e é digno de confiança? Tem muita gente que no desespero fala o que a Bíblia diz, mas não vive o que a Bíblia diz. Você só vai confiar em Deus se você provar e ver que o Senhor é bom. Aí você vai se refugiar nele. E você vai se refugiar nele porque você confia nele. E você confia nele porque você já provou e viu que o Senhor não falha. Amém, gente? Bem-aventurado, feliz, abençoado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quantas pessoas já fizeram promessas disso ou daquilo e não puderam cumprir? Tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. Então a felicidade é decorrente de eu me refugiar nele, porque eu provei e eu vi que o Senhor é bom. A felicidade é decorrente porque eu tenho confiança nele. Eu não estou desesperado. Eu não estou sem proteção. Eu vivo hoje na dependência de falar com Deus para levantar da cama. Eu vivo hoje na dependência de falar com Deus para sair, para ir e para vir. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, leva-nos, nos traga. Senhor, nos guarde, nos torne impossível. Sabe por que eu peço isso para Deus? Porque eu já provei e vi que o Senhor é bom. Amém. Porque esta é a minha maneira de me refugiar nele. Se eu estiver refugiado nele, o inimigo não vai me ver. Amém. E por que eu faço essas orações? Por que eu peço a Deus para que o alimento que eu vou comer seja na manhã, no almoço, no jantar, para que seja remédio, vacina e vitamina? Porque eu acredito, eu confio que Deus abençoando, eu sou curado, eu sou fortalecido, eu sou imunizado. Amém. Salmo 41, versículo 1. Acharam? Amém. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Já? Bem-aventurado que acorde aos necessitados, o Senhor livra do dia do mal. Fazer o bem para uma pessoa traz felicidade. Traz não, mantém felicidade, aumenta a felicidade. Sabe por quê? A gente está fazendo aquilo que Deus faz com a gente. Amém. Deus nos acolheu, Deus acolheu o necessitado, Deus nos acolhe. E é nosso dever, nossa tarefa, como filhos de Deus, como pessoas felizes, bem-aventuradas, acudir o necessitado. E por que eu sou feliz? Olha aqui, são várias razões por que a felicidade. Porque eu tenho a oportunidade de acudir um necessitado. E quando eu acudo um necessitado, o Senhor me livra no dia do mal. Veja quantas bênçãos de ser feliz. Até agora
Não está falando que a gente vai ficar rico. Nenhum texto abordado, e eu já abordei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o sexto texto que estamos falando de bem-aventurado. Então, você quer ser feliz? Siga os conselhos destes salmistas. Provem que o Senhor é bom, se refugie no Senhor. Seja disciplinado pelo Senhor. Não rejeite a disciplina do Senhor. Não ande no conselho de ímpios. Não se detenham no caminho dos pecadores. Não se assentem na roda dos escarnecedores. A bem-aventurança, a felicidade é quando a gente sabe que Deus nos perdoou, que o nosso pecado foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos felizes porque não há em nós nenhuma atribuição de iniquidade e não existe no nosso espírito nenhum dolo, porque o Senhor nos fez esta bênção. Felicidade é no momento da luta, do furacão, da tempestade, você não ter dúvida para onde você vai e a quem você vai chamar. Isso é ser feliz. É você falar, Deus não vai faltar, Deus não vai deixar. Pode ser que Ele responda no último minuto, mas eu vou esperar até o último minuto. Isso é confiança. Isso é confiança. Eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos dizer que você foi mandado embora do seu trabalho. E você tem o costume de almoçar fora. E você foi mandado embora do seu trabalho. Você vai deixar de almoçar fora porque você foi mandado embora, ou você vai tocar sua vida normalmente porque você confia que Deus vai fazer de novo. Nós cantamos isso aqui. Vai prover de novo. Ou Ele só pôde prover no emprego anterior? Será que Ele não pode prover em outro emprego? Nós estamos pedindo a Deus uma bênção financeira para o Rondinelli, para esse concerto. Deus deu mais que uma bênção financeira. Deus deu mais trabalho para ele, mais bênção financeira. Você pediria isso, mais 2 clientes, mais 2 clínicas? Não, você pediria o dinheiro para consertar o equipamento lá do laboratório. Mas Deus falou assim, não, está pedindo pouco. Eu vou aumentar a tua clientela. Eu não estou dizendo a gente ser irresponsável, não, gente. Eu fui demitido, então agora eu vou gastar tudo a indenização. Não estou falando isso. Eu estou falando a gente confiar tanto em Deus que eu não vou mudar a minha rotina que eu já tenho, porque eu estou demitido. Eu estou dando um exemplo aqui, por causa de um assunto que me veio ao coração. Tivemos no nosso convívio uma pessoa que foi demitida nós estamos em 2023, ano passado. A pessoa me ligou, falou, bispo, eu fui demitido. Eu falei, confia em Deus. Essa pessoa ficou uns 6 meses desempregado. Acho que foram 6 meses. Ele não mudou a rotina da vida dele. Eu estou falando, eu dou exemplos de coisas que eu vejo, que eu conheço, que eu sei. Eu não estou aqui levantando uma lebre para você arriscar, para ver se vai dar certo na sua vida. A confiança é você continuar vivendo, crendo que não vai faltar. Esse negócio de perseguição, eu tenho orado muito. É inevitável. É bíblico. É apocalíptico. Mas eu estou pedindo coisa, eu nem vou dizer para vocês o que eu estou pedindo. Eu não estou pedindo a Deus para não acontecer. Eu estou pedindo outras coisas a Deus.
para que o mundo possa ver quem é Deus e quem são as pessoas que confiam em Deus. Eu quero confiar em Deus, ainda que a figueira não floresça. Amém. Isso é felicidade, gente. E o último texto de hoje para a gente encerrar. Deixa eu bater um pouquinho mais no Salmo 41. A quem você tem acudido? Porque esse é um princípio da igreja primitiva. Não havia ninguém com necessidade. Não está dizendo ali que quem tinha posses ficou pobre para se igualar ao necessitado. Não. Não era comunismo. Não. Deus não é comunista. Não. Os que tinham se preocupavam para os que não tinham ter como eles tinham. Esse era o sistema. Esse é o sistema. Não era encorajar o vagabundo a não querer trabalhar porque o rico tem que lhe dar. Esse não é o sistema de Deus. Aliás, Deus não encoraja a vagabundagem, né? Mas Deus motiva a gente a fazer o bem, a gente acudir. Tem muita gente com tanto, e muito tanto, e outras pessoas sem nada. Isso acontece dentro das igrejas, infelizmente. Então, como você está acudindo ao necessitado? Você que está aqui no Facebook, como você está acudindo ao necessitado? Olha, eu olho para o meu guarda-roupa, eu tenho pedido perdão a Deus. Eu vou acabar com um monte de coisas ali. Tem roupas ali que eu não visto há 1 ano. Eu quero que você pense nisso. Tem gente que há 1 ano não tem o que vestir. Pensa nisso. Será que nós somos felizes retendo como o mar morto? Não pode ser feliz. Não podemos ser felizes assim, porque Deus abriu mão de tudo. Eu gosto muito do texto que Paulo fala, ele sendo rico se fez pobre para que nós pobres nos tornássemos ricos. Eu acho isso um jogo de palavras e de muita verdade. Ele era rico, se fez pobre, porque para vir para esse mundo e sair da glória, é que a gente não sabe o que é a glória, mas um dia a gente vai conhecer a glória. A glória não é a mulher de Deus, a glória é um estado de graça e de riqueza, e Jesus saiu de lá e veio para esse mundo fétido como pobre, e como ele nasceu e como ele viveu para que nós pobres, narizes em pé, fedendo, nos tornássemos ricos. Então a gente não pode ser um rico por causa da pobreza dele em nos enriquecer. A gente não pode continuar fedendo, um rico fedendo. A gente tem que ser um rico que exala o perfume de Cristo. Amém. A quem você está acudindo? Eu não estou falando só com bens materiais. Uma palavra amiga, uma presença, uma preocupação. Vou ligar para o fulano. Eu vou convidar o bispo, coitado, para ir numa cafeteria da melhor qualidade comigo. Eu vou, bispo, e vou pagar a conta. Porque esse negócio de rachar despesa. Bom, rachar despesa. Estou cansado disso. Vou levar o bispo. Vou levar a esposa do bispo. Uma picanha fatiada com farofa de banana e ovo. Com um presunto de Parma em cima da picanha.
pastor lá de Portugal, ele falou assim, quando o senhor chegar aqui, eu estou à sua disposição. Onde o senhor quiser ir. Eu falei, mas eu não conheço nada, como é que eu vou querer ir a algum lugar que eu não conheço? Eu vou levar o senhor para comer bacalhau. Quando ele falou isso, eu falei, é a minha linguagem. É o mesmo espírito. Bacalhau, é o mesmo espírito. Ele está ouvindo as pregações. Ele está ouvindo as pregações. É. A quem nós estamos acudindo? Não pode haver gente necessitada entre nós. Agora, não dê roupa rasgada. Você não ia gostar de receber roupa rasgada, meia furada, cueca desbotada. Não, nem isso se dá para ninguém. Eu quero que você faça, você que está aí também, a quem você está acudindo. Mas nós não podemos acudir com um ar de superioridade, porque isso vai envergonhar a pessoa. A gente tem que fazer de uma maneira em que ela se sinta honrada e não envergonhada. Amém. Então, essa questão de a gente acudir o necessitado, quando a gente faz isso envergonhando, não aumenta a nossa felicidade, sim a nossa arrogância. Eu dei, eu comprei, eu fiz. Não. Quero que vocês pensem nisso e eu quero ir para o último texto de hoje, Salmo 65, versículo 4. Salmo 65, versículo 4. O que está escrito aí? Bem-aventurado aquele a quem escolhe e aproximas de ti, para que assista nos teus atos, e ficaremos satisfeitos com a bondade da tua graça, o teu santo tempo. Pessoal que ficou em casa, isso aqui não tem nada a ver com o céu. O verbo é presente e o assunto é terreno. A questão aqui é bem-aventurado aquele a quem escolhes. É Deus quem escolhe. E a pessoa que Deus escolhe não pode se ufanar. Ela é bem-aventurada, ela é feliz porque foi escolhida. Você sabe que o Brasil é um celeiro de garotos que jogam muito futebol, muita bola. Para ser um escolhido, ele se sente a pessoa mais abençoada no mundo, porque conseguiu ser escolhida no meio de milhares para um dia poder ganhar um salário diário de 2 milhões de dólares. É dólares? 2 milhões de dólares? Cara, milhões de reais já era um absurdo. Dólares, então, nós estamos falando de 10 milhões de reais por dia. E a gente pensa, tem tantos times de futebol, mas não tem tantos craques que ganham isso. Mas para ganhar isso teve que ser escolhido por alguém. Você entra num campo, o normal é 11 para cada lado, mas para fazer essa peneira é 20 de cada lado. E tem um camarada, e você tem pouquíssimo tempo para você mostrar que você é um diferenciado no meio daquelas dezenas. E quando acaba aquele treininho de 20 minutos, eu passei por isso. Às vezes a gente nem joga direito porque a gente está preocupado em ser escolhido. Tomara que esse cara olhe para mim. E acaba aquele treino que não dá nem tempo. Eu penso você falando lá na quinta-feira, não dá tempo para responder porque a gente veio cansado. Não dá tempo em 15, 20 minutos, no meio de dezenas de garotos, você fazer e mostrar. Tem muita gente boa e craque que não foi escolhido, porque não teve tempo, porque era muita gente. Mas quando ele fulano vem para cá, fulano vem para cá, fulano vem para cá, ele sente... agora a minha vida vai mudar, vou comprar uma casa para minha mãe, vou comprar um carro para o meu pai, eu vou cuidar dos meus irmãos, vou estar tudo na faculdade. Ele começa a fazer planos porque ele foi escolhido.
para o seu futuro mudar. Ou seja, quando Deus escolhe alguém, Ele nos escolhe para o nosso futuro mudar. Isso é felicidade. A gente deixa de ser ladrão, a gente deixa de ser imoral, a gente deixa de ser mentiroso, a gente deixa de ser uma pessoa irresponsável, a gente deixa de ser natural para ser sobrenatural, a gente deixa de ser carnal para ser espiritual. Quando o salmista diz, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Nós nos aproximamos de Deus porque Deus nos escolheu. Porque se Ele não tivesse nos escolhido, não nos aproximaríamos dEle. Porque nós tentamos a felicidade de todas as situações. E muita gente não consegue ser feliz. Sabe por quê? A felicidade depende de Deus escolher. Durma com esse barulho. Eu não sei se você vai acreditar, mas é o que está escrito. Agora, Deus nos escolhe para a gente continuar vivendo como a gente quer. Deus nos escolhe para a gente se aproximar dele só uma vez por mês ou uma vez por semana. O salmista está sendo muito claro. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, e ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Eu queria tanto que você entendesse, isso não é uma jogada de marketing episcopal, isso é para o seu bem. Você precisa conhecer a bondade da casa de Deus que te escolheu, não para você decidir que domingo você não deve, não precisa. Bem-aventurado tem a ver com honrar a escolha que Deus faz. Bem-aventurado depende da gente aproveitar isso, dar glória a Deus. E eu vou faltar nada, eu quero mais de ti, Senhor. Senhor, eu quero mais. Eu quero assistir nos teus átrios, eu não quero ficar longe. Agora, antes do culto, a gente estava falando, fora da fogueira você vira cinza. E cinza, quando se pisa, vira pó. Mas vai pisar numa brasa acesa. Experimenta pisar numa brasa pegando fogo. Quando a gente está na fogueira, não conseguem pisar em nós, porque vão queimar o pé. Mas se a gente estiver fora da fogueira, vamos fazer assim, ó. E a gente vai virar nada. Isso aqui tem a ver com nossa religiosidade. Isso aqui tem a ver, bem-aventurança tem a ver com a nossa religiosidade, bem-aventurança tem a ver com a nossa espiritualidade. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa. Ora, então, há bondade na casa de Deus. Então, todo aquele espaço consagrado para a casa de Deus passa a ser um local em que vai fazer bem a muita gente e vai fazer com que elas se sintam satisfeitas. Isso é felicidade. Porque um lugar desse, com frio, ainda ligar o ar, um frio desse, eu estou vendo gente sem camisa, sem casaco, sem camisa não, sem casaco. A Helenice está sentindo calor. A Lucinha está sentindo calor. Rebeca está ali se abanando. Por outro lado, eu vejo Rafaela com um casaco lindo de couro e uma ali toda encolhida. Ricardinho tá... Gente, o Ricardinho tá de capuz.
Tem que ver o casaco do Renato, que coisa linda. Eu fiquei com o olho grande no casaco do Renato. Olha lá o Ricardo Barão, tá lá assim, ó. Parece que ele está no sol, na praia. E a irmã Jaciara? E a morena do Renato? Olha como é que ela tá. Vamos valorizar. E não é só esse texto que ele fala da bondade da casa de Deus. Ele não está falando do céu, ele não foi no céu, ninguém foi no céu. A gente pela fé crê e sabemos que é pela fé. Mas ele está dizendo, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa. E aí ele fala da casa atrelando ao teu santo templo. Templo. Você quer ser feliz? Tem lugar para ser feliz. A felicidade não é para todo mundo. O apóstolo Paulo falou lá no Areópago, tateando, tentaram se aproximar, mas não conseguem. A única coisa que conseguiram é fazer uma estátua. E por isso tem muitos deuses aqui, porque eles precisam da felicidade. Então, quanto mais Deus, melhor. Mas a verdade é que ao verdadeiro Deus eles botaram lá ao Deus desconhecido. E aí Paulo diz, é esse aqui. É esse que traz felicidade. É esse que acrescenta o que está vazio e que retira o que está atrapalhando. Bem-aventurança não se compra. E também a gente não tem como dizer, a partir de hoje eu vou ser feliz. Eu posso dizer, a partir de hoje eu quero ser alegre. Mas felicidade depende lá do alto. Depende de um estilo de vida que nem todo mundo está disposto a viver. Depende de uma escolha do Deus Todo-Poderoso. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Todos os textos. Faz essa pesquisa, faz esse estudo. Foi Noé que se aproximou, Deus que chamou Noé. Foi Abraão que se aproximou, foi Deus que chamou Abraão. Foi Adão que foi criado por um pai e uma mãe, ou foi Deus quem criou Adão? É só você ler a Bíblia que você vai ver que a ação é do alto, não é de baixo. A ação é divina, não humana. Então nós cremos e somos dele, porque ele nos escolheu. Paulo diz isso aos romanos. Meu Deus, por que a gente não quer entender? Paulo disse, Jesus disse, aquele que o Pai me deu, eu não vou perder nenhum. Isso é bem-aventurança, isso é felicidade. E a nossa vida radicalmente mudada. E eu não brigo porque mudou radicalmente. Eu não posso mais adulterar, eu não posso mais mentir, eu não posso mais fumar, eu não posso mais beber, eu não posso. Cara, Deus não tirou a gente para ser infeliz, Deus nos tirou da infelicidade para a gente ser feliz. Deus tirou a gente da infelicidade para uma bem-aventurança, e para ser feliz, tem que tirar da sua vida o adultério, a mentira, o roubo, os vícios, as drogas, tem que tirar o vício, a vida, tem que tirar da vida os hábitos desregrados que nos degeneram ao invés de nos fazerem saudáveis. Venha ser feliz. As portas estão abertas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Em nome de Jesus, eu quero te pedir, suplicar, rogar, que cada um destes textos entrem em cada mente e coração. Cada texto proferido e pregado nesta noite e dentro desta série, faça com que vidas descartem as suas próprias vidas para viverem a tua vida, Senhor. A vida da felicidade, da bem-aventurança, da bênção do Senhor. Abençoe, meu Pai, de nossas vidas que estão aqui nesta noite. Abençoe os irmãos que não puderam vir, fizeram toda a força, todo o esforço, mas não puderam vir. Que eles possam vencer todo e qualquer obstáculo que tenha impedido deles virem. Senhor, eu quero um dia, quando chegar na tua presença, ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E para ouvir essa palavra, eu preciso ser fiel a ti aqui na terra, diante dos homens que insistem em criar suas próprias agendas e compromissos. Que eu possa ser um João Batista, que eu possa ser um apóstolo mensageiro do Senhor, para convencer cada um que está vencido pelos seus costumes e culturas e tradições familiares. Que eu possa, Senhor, ser um instrumento teu para encher a tua casa com verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Abençoe cada um que está relacionado neste livro, abençoe cada um que está aqui à minha frente. Guarda-nos como teu refúgio, como um refúgio. Nos traga, Senhor, quarta-feira para ouvir tua palavra, para desfrutar da bondade da tua casa. E como diz a tua palavra que nós acabamos de ler, para que a gente fique satisfeito com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está propagando o que está fazendo e acontecendo. Abençoe-nos a semana, a vida e aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E o povo do Senhor diga amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.